boa tarde. No Sem Censura de hoje, nós vamos falar de comportamento de crianças e jovens, vamos falar de teatro infantil, de literatura e de menores infratores. Nossos convidados são Júlia Stockler, que é atriz, diretora. Ela está dirigindo, junto com a Cacá Murtê, a peça infantil Camaleão e as Batatas Mágicas, que está em cartaz no Teatro Tablado, no Rio. É uma peça da Maria Clara, que faz o maior sucesso e que parece que vocês conseguiram dar até uma roupagemzinha moderna. É, sim. É a primeira vez que a peça estreia. É uma estreia inédita no Tablado. Essa peça não tinha sido montada, da Clara. Nunca no Tablado? Nunca. Nunca em lugar nenhum. Em lugar nenhum? É realmente uma estreia. Que legal, Júlia. Bacana. Tem um videozinho, tem? Eu acho que a gente tem. vai mostrar. Bom, estamos com a Aline Leal, doutora, que é professora doutora em literatura. Ela está lançando o livro Sob o Sol de Hilda Rist e Jorge Bataille. E vocês sabem que a Hilda Rist é o assunto da Flip. Exatamente, Ela é homenageada esse ano, né? É a 15ª Festa Literária Internacional de Paraty. E ela é autora homenageada, então, né, tem uma grande visibilidade em torno do nome dela esse ano. E foi uma coincidência você estar com o livro? Foi uma coincidência, porque esse é o meu objeto de doutorado. E eu defendi ano passado na PUC, né? Eu defendi sobre Hilda Rist e Jorge Bataille. E coincidiu de esse ano. Você vai lançar teu livro, então, lá na Flip. Eu estou lançando esse livro amanhã, aqui na Blux, a livraria da Praia de Botafogo, e vou lançar na Flip também. Maravilha, Aline. Muito bom. Nós estamos com o Hugo Monteiro Ferreira, que é pedagogo, ele é escritor. E ele vem nos falar sobre os diferentes transtornos e sofrimentos de crianças e adolescentes. É uma fase já difícil, né, Hugo? Muito complicado. Na verdade, se nós percebermos a história da infância, ou das infâncias, vamos nos dar conta de que as crianças e as adolescências sempre sofreram e sempre foram secundarizadas no mundo, que basicamente é adultocêntrico, né? É isso? No mundo em que o olhar é sempre o adulto quem dita as regras e as crianças, os adolescentes, as adolescentes têm de obedecer às regras. Ainda então, até hoje. Isso provoca sofrimento, dor, o que nós chamamos por transtorno. Então, é um pouco disso que a gente vai falar. Vou conversar. Maravilha, eu adoro esse sotaque pernambucano. Eu também adoro meu sotaque. Nós estamos com Juliana Martins, que é atriz, e com Fábio Amaral, que é jornalista e produtor teatral. Juntos, os dois dão aulas de teatro para menores infratores no Degas. E Juliana, onde é que você inventou isso? Foi você que inventou essa história? Foi ele que inventou. Foi invenção dupla. Foi uma invenção dupla. Ele me sugeriu, através de uma ONG, da ONG Instituto Terra Nova. Me chamaram para dar aula. Eu, obviamente, fiquei um pouco receosa no início. Apavorada, literalmente. Mas eu vi... Não, mas eu vi que... Mas eu fiquei apavorada além da conta, na verdade. O entorno me deixou mais assustada do que a prática no dia a dia. E aí eu pude ter um companheiro, alguém para ir comigo, aí... Estamos lá. Fábio, estamos lá. Não, e o pior é que eu garanto, vocês estão adorando. Muito. Sim, muito. Isso é que é incrível. É uma experiência... É difícil, definitiva, mas é menos difícil do que eu pensava. Muito bom, muito bom. Parabéns para ambos. Obrigada. Então, Camila, o que temos? Vamos chamar o pessoal para participar do Sem Censura, né? Bom, vamos participar do Sem Censura? É só entrar nas nossas redes sociais, pode ser Facebook, Twitter, Instagram, que a gente tá lá. Você manda sua mensagem, faz uma pergunta para os nossos convidados que eu vou receber aqui e repassar para eles. A gente também tá no WhatsApp, nosso número é 999035329. Participem. Maravilha. Vamos começar então conversando um pouco com a Aline sobre Hilda Rist. Esse livro acabou de sair do forno? Isso, acabou de sair, vai ser lançado amanhã. Você gostou? Gostei. Foi uma pesquisa, né, de quase 4 anos minha, do doutorado. E, assim, é interessante, né, que tenha coincidido com essa visibilidade em torno do nome dela, que acho que é uma visibilidade muito importante também. Mas eu queria que você falasse, porque eu li em PDF um pedaço. Não li o que eu estava te falando. Eu li as 30 primeiras páginas e digo, caramba, muito interessante. Me deu muita vontade de ler Hilda Rist. Eu queria que você contasse a tua história de como é que você chega na Hilda. Você começa com Jorge Bataille, né? Na verdade, eu
fiz um doutorado, uma bolsa sanduíche em Paris, né? E aí eu já comecei a estudar mais a fundo a obra de Bataille. E aí eu também já era uma leitora de Hilda Hilst. Então eu comecei a perceber, né, certa relação entre as duas obras, né? Eu não sou a primeira pessoa a colocar os dois autores assim para conversar. Mas aí eu comecei a ver essa relação entre esses dois autores, principalmente no tocante ao erotismo, ao sagrado e à morte, que é justamente o subtítulo, né, do livro. Não, eu acho que você, inclusive, explica bem bacana, sabia? Eu, por exemplo, que não sou leitora nem de um nem de outro, só conheço o livro do Bataille e não conhecia nada, eu gostei porque você fala dessas... Você sistematiza de uma forma muito clara. Aí eu soube, eu estava dizendo, nossa, esse livro está bem escrito, está agradável de ler. Você tem formação de jornalista. Acho que talvez uma linguagem um pouco mais objetiva. E estudou na França, né? Que eles gostam muito de saber escrever também. Né? Aí, enfim, essas três experiências, na verdade, né, das quais eu falei, o erotismo, o sagrado e a morte, seriam experiências em que o ser individual e fragmentado, eles experimentariam um movimento de continuidade, né? Então, no erotismo, na questão da relação dos corpos, no sagrado, do mundo profano com o espiritual, e a morte seria essa experiência radical de continuidade, em que esse ser identitário e recortado do mundo experimentaria uma espécie de fusão. E, em última medida, essa também seria uma questão da arte, né? E da escrita também. E da escrita, né? Que, de certa forma, evocariam essa continuidade desejada, né? Olha só, quer dizer, o Bataille nasce no final do século, em 97, morre em 60. Quer dizer, ele é totalmente século XX. E a Hilda nasce em 30. E vai morrer... Em 2004. 2004. Ela vive 70 anos. Os dois, aliás, vivem 70 anos, né? Falecido. Interessante. E a Hilda, quem é a Hilda Hilst? Olha, Hilda Hilst, ela foi uma mulher... É Hilst, né? Hilst, Ela nasceu em 1930, na cidade de Jaú, em São Paulo. Ela sempre teve uma tendência para a literatura, para a poesia muito forte. Ela lança o primeiro livro dela com 19 anos de idade, né, Presságios. E ela também vivia uma espécie de vida badalada na cidade de São Paulo. Ela sempre teve muitos amigos. Ela é formada em Direito, junto com a Lígia Fagundes Telles. E quando, assim, eu acho que um marco interessante na vida dela é quando ela faz 35 para 36 anos, ela lê um livro de um grego, que eu não vou saber reproduzir o nome dele, Nikos Kazantzakis, chamada Carta a El Greco. E nesse livro aponta-se que para o artista conseguir produzir a obra dele, ele precisa de determinado isolamento em relação ao mundo social. Então, a Hilda Hilst ela vai construir uma casa que se chama Casa do Sol, que hoje em dia é o Instituto Hilda Hilst. É uma casa que fica nos arredores de Campinas. E essa casa ela construiu para escrever a obra dela. E quer dizer, algum dinheiro ela tinha dinheiro de família, sim, eram terras da família dela, né, da Bedecilda Vaz, que é a mãe dela. Mas a obra dela quase toda é referida ao pai dela, que era esquizofrênico, e ela o tempo inteiro está tentando conversar com esse pai. Ele era bonito, né? Que ela achava ele bonito. Achava ele, e ele deixou ela, né? Ele não ficou casado com a mãe. Né? Exatamente. A mãe já tinha um filho de um casamento anterior. Casa-se com o Apolônio, né? O pai da Hilda. Eles se separam também, mas justamente por conta dessa espécie de loucura, assim, né? E depois ela vai visitar e ela tem uma verdadeira fixação por esse pai, né? Ela dedica a maior parte da obra dela ao pai, assim, essa figura, né? Importantíssima na vida dela. E ela é muito bem recebida como poeta, não é? Não, a obra poética dela é muito importante, né? Eu acho também, assim, nos últimos anos tem ganhado maior visibilidade, né? Ela, durante a vida dela, né, ela reclamava muito com razão de uma espécie de falta de leitores, né? Achavam o texto dela muito hermético, de difícil leitura. As próprias poesias eram consideradas herméticas? As poesias também consideradas herméticas, e ela tinha dificuldade de serem editadas também, né? Apenas um editor chamado Masao Ono, importantíssimo, né? Que foi um editor muito importante. Isso é dela? Não, isso é do Leminski.
Mas tem alguma poesia dela que pra gente ler, para você ler e a gente avaliar um pouquinho? Então, eu vou esse último capítulo, né, do livro é sobre a morte. Então, então ótimo. Então vai ser uma poesia Não, mas é bom, gente. Porque a morte é uma coisa muito mobilizadora. É o livro de poesias dela chamado Da Morte, Odes Mínimas, de 1981. Deixa eu ver qual que é. É bem bacana. Não escolhe muito, não, porque a gente vai gostar. Demora-te sobre minha hora. Antes de me tomar, demora. Que tu me percorras cuidadosa, etérea, que eu te conheça lícita, terrena, duas fortes mulheres na sua dura hora. Que me tomes sem pena, mas voluptuosa, eterna, como as fêmeas da terra. E a ti, te conhecendo, que eu me faça carne e posse, como fazem os homens. Que lindo. Uau! Incrível. É muito lindo, boa. incrível. Uma conversa de duas mulheres, a morte e ela. Exatamente. Muito lindo. Exatamente. Muito ela lindo. faz essa interlocução entre ela e a morte. Mas a Hilda teve textos, os textos, a prosa dela era hermética mesmo? Assim, e era sempre essas questões filosóficas do ser, do coisa, é isso? É o sentido assim que não é uma narrativa de começo, meio e fim, entendeu? Então, o leitor ele não tem muito esses tentáculos, né? Assim, até estava conversando com a Júlia no início, né? Que ela leu o fluxo-floema, que assim, você um pouco tem que entrar no fluxo mesmo para poder, de certa forma, entrar naquele universo. E era esse o universo da literatura, quer dizer, o Joyce tinha inaugurado essa coisa do fluxo do pensamento, então, olha, vou fazer. O Galáxias também, do Haroldo. Exatamente, assim, inclusive a Hilda falava assim, eu sou um Joyce brasileiro, só não tenho reconhecimento como tal porque eu sou mulher, né? Isso é uma questão muito forte da literatura dela mulheres, também. Né? Ela na verdade, tem muita dessa questão, né? Porque ela queria se dissociar dessa categoria de mulher frágil ou submissa. Da mulherzinha. Ela não queria ser a mulherzinha, a dona de casa, a que usa o feminino. Ela queria ser Ela era uma mulher muito forte e ela queria se dissociar dessa categoria, né? Inclusive, hoje em dia, muitos movimentos feministas tomam essa figura, né, de mulher que nunca se dobrou aos costumes da sua época, que nunca teve papas na língua, né? Porque, apesar dela, de certa forma, implicar, entre aspas, assim, com as mulheres, ela era uma mulher, assim, feminista, né? Assim, isso, sem dúvida nenhuma. Ela não era contra o feminino. Exatamente. Mas aí, de repente, a Hilda resolve enveredar pelo erotismo e pela pornografia. E é muito interessante isso, uma mulher fazer isso. No final do século XX, né? Acho que, assim, 90, né? Toda a dicção dela já tinha muita coisa erótica, assim, né? Mas ela resolve fazer uma espécie de declaração que ela fala... A santa levantou a saia, né? É muito boa essa frase. Que aí ela vai fazer uma trilogia erótica, que depois vai ganhar mais um livro, vai virar uma tetralogia. E ela começa com o Caderno Rosa de Lori Lamb, né? Que é um verdadeiro escândalo, assim. Aí é mesmo. Que é, né? Até difícil, assim, até atualmente é difícil de ler, imagina na época, né? Então causou, assim, um escândalo. É uma menina de 8 anos que vai narrando um pouco as experiências sexuais dela, né? E assim, sem uma carga moral também, né? Assim, de forma muito livre. E assim, até hoje, quando eu já dei para algumas pessoas lerem, assim, se sentiram um pouco... A maior provocação. Eu soube que na Flip, que a gente tem que ir para o intervalo, na Flip vai ser lançado uma caixa com vários textos, com a prosa toda dela. Eu acho que a prosa completa é publicada, porque era da Globo, né? Em 2001 a Globo editou as obras completas e agora, em 2016, a Companhia das Letras editou primeiro a poesia e agora lança a prosa completa. Então vai ter Lori Lamb na Flip. Maravilha. Então amanhã na Blux, que horas? Às 19 horas. É na Praia de Botafogo, 316. E daqueles cinemas ali. Maravilha. O intervalo a gente volta rapidinho. Então, deixa eu passar a palavra para Camila. Camila. Pois é, Vera. Olha, o Edinaldo Jerônimo fez um comentário aqui. Ama-me, ainda é tempo. Interroga-me e eu te direi que o nosso tempo é agora. Grande Hilda Hilst. Maravilhosa. Lindo, né? E aí tem uma pergunta aqui da Vivian, que ela pergunta, qual obra você indica para começar a ler? Boa pergunta. Né? Enfim,
eu estudo um pouco mais a ficção dela, a poesia maravilhosa, mas uma obra central seria A Obscena Senhora D. Eu acho que é um livro de 1982, eu acho que reúne, assim, grande parte, assim, da estética riuchiana e tal, então é uma obra muito interessante. Ela assim. tem muita coisa, tem? Tem, eu acho que tem 40 livros publicados. Assim, é muita coisa, né? É uma vida inteira dedicada à literatura. E ela estava muito abandonada, né? Deu assim uma certa visibilidade mesmo. Assim. É mais importante. Gente, olha só. A TV Brasil, hoje, né, se não me engano, às 10h45 da noite, vai exibir um documentário que fala sobre a parada do orgulho LGBT+ de São Paulo. E a gente tem um videozinho que é uma chamada e ficou bem bonitinho. Eu queria mostrar isso para você. Daniel, será que dá para passar agora ou a gente passa depois? No Dia Internacional do Orgulho LGBTI+. A grande importância da parada é realmente esse ato de visibilidade, né? Mais do que uma celebração. Não tentem minimizar o lado político dessa festa. As pessoas têm que entender que antes do rótulo eu sou cidadão. Uma história de luta por visibilidade, respeito e igualdade. O que era a vida das pessoas LGBT, sobretudo as pessoas transgênero, na sociedade brasileira? E o que é que começa a acontecer após a parada LGBT. A maioria das pessoas não dá muita importância a isso. A maior parada do mundo. Documentário inédito da TV Brasil. Quinta, 11h15 da noite. Maravilha. Vamos então conversar com o Hugo Ferreira sobre essa quantidade de transtornos. Enfim, todos esses transtornos de comportamento que os adolescentes e os pré-adolescentes, na verdade, apresentam. Hugo, por onde você quer começar? Então, eu queria começar falando sobre essa situação desfavorável que nós colocamos as crianças e os adolescentes e as adolescentes quando a gente centra o mundo nessa visão exclusivamente do adulto, que é uma visão construída socialmente, construída de um ponto de vista histórico, e é uma visão que exclui, por exemplo, a possibilidade lúdica da vida, a possibilidade leve da vida, a possibilidade do diálogo entre as pessoas que não têm, digamos assim, a condição do adulto. Então, eu queria começar por essa situação, a falta de diálogo dentro das casas. A gente tem uma situação, inclusive, dos outros, da Juliana, que estava falando, são menores infratores, que tem uma situação mais grave ainda, né? Eu nem gosto, Vera, dessa palavra menor, porque menor é uma categoria que a gente criou com a intenção de tentar meio então, que... Como é que você usa? Criança, jovem, adolescente, na verdade, menina, jovem. Eu acho que o que a gente tem... Na nossa preparação no Degase, desculpa interromper, porque quando fala de uma pessoa que esteja presa, fala o menor. Quando fala dos nossos filhos, são os adolescentes. Exatamente. Então, né, a minha filha nunca é a menor, é a jovem, é a adolescente. Então, por isso que tem que tratar todo mundo é adolescente, todos são jovens. Acaba sendo, né? Acho que a gente conseguiu no Brasil, depois do Estatuto da Criança e do Adolescente, ou seja, de 90 para cá, colocar bem essa discussão sobre direitos de crianças e adolescentes. Eu acho que a gente tem que pensar um pouco sobre isso quando fala de crianças e adolescentes que estão, digamos assim, em infração, né? Ou que estão, de algum modo, em desacordo com a legislação. Então, não gosto muito disso. Mas o sofrimento de crianças e adolescentes, ele é um sofrimento hoje que eu vejo muito, tanto na família quanto na escola. A escola é meu espaço de investigação. Eu sou professor do Departamento de Educação da Universidade Federal Rural de Pernambuco, e lá eu coordeno um grupo de pesquisa sobre sofrimentos de crianças e adolescentes. E todos nós aqui fomos crianças e adolescentes e a gente se lembra disso. Então, o que eu tenho visto, percebido, é que no momento em que a gente deixa de escutar as crianças, deixa de escutar os adolescentes, isso em casa, isso na escola, em sala de aula, a gente cria um espaço, uma espécie de ato em que provoca, tanto nas crianças quanto nos adolescentes, um isolamento muito grande, uma espécie de solidão.
E essa solidão provoca muito sofrimento. Por que provoca muito sofrimento? Porque essa solidão é uma solidão forçada. Ela não é uma solidão escolhida. Não é nem solidão, é um isolamento mesmo. Mas que tem esse sentimento do só. Né? Então, eu me isolo, do abandono, eu me tranco, né? eu nomino de geração do quarto. É uma geração que fica muito dentro do quarto. Você vai percebendo que nas casas, as nossas crianças... Quando eles têm quartos, né? Sim, que é uma dimensão... O quarto eu uso sempre como uma metáfora, né? Mas o quarto é aquele lugar onde eu fico... Qualquer lugar. Exato, em que não tem diálogo, em que não tem troca, em que não tem escuta. Eu tenho percebido que isso é um campo de provocar sofrimento. E um outro campo de provocar sofrimento é a história do preconceito. Por isso que eu investigo bullying, cyberbullying, eu investigo o fato de que eu persigo aquele que não é igual a mim, aquele que não se parece comigo, aquele que tem algum traço identitário que não tem a ver com o meu espelho, com o meu reflexo. E isso é muito comum nas escolas, ou seja, eu começo a... se você tem algo que é diferente de mim, e eu acho que o que é meu é muito mais valioso e é muito mais validado socialmente do que é o teu, então isso também coloca o outro numa situação desfavorável. E se você não tem pais que valorizam você, que garantam sua autoestima, você é um terreno fértil para o bullying, porque qualquer um entra de sola numa pessoa dessas. Né? Ela é um terreno abandonado. Quer dizer, o que tem pinta de afeto, nem que seja um bullying, vira uma possibilidade. Né? Aí a gente encontra, hoje, crianças com comportamento suicida, adolescentes com comportamento suicida, crianças se automutilando, que é o corte ou qualquer forma de punição sem intenção suicida. Uma diferença entre, por exemplo, quem tenta o suicídio e quem se corta se automutilando é que quem se corta não declara querer morrer. Entendeu? Você não tem... Eu conheço várias crianças e adolescentes, quando você pergunta para elas, por que é que você se machuca? Por que é que você deixa... Por que é que você se mutila? A resposta é, porque eu quero tirar uma dor que está dentro de mim. Você quer tirar a dor que está na sua cabeça, que está no seu corpo, e jogar ela para uma coisa real. Exato. Entendeu? Pelo menos ali dói mesmo. E aí sai, né? E nisso, num processo de sofrimento muito grande, que entra aquela vibe que eu falei agora, que é o adulto não escuta. A escola não escuta também, Não, né? muito difícil a escola escutar, porque a escola, ela é um projeto, se a gente for perceber, a escola que a gente tem hoje é um projeto do século XIX, materializado no século XX, no século XXI, com esses ranços, que é o ranço de uma hierarquia muito grande entre quem manda e quem obedece, quem fala e quem escuta. Então, essa polarização provoca a minha fragilidade diante de falar o que eu sinto, o que eu penso. Além do que, eu não sei por que razão, e todos nós vivemos isso, o adolescente, ele provoca pânico no adulto. Eu não sei por que razão isso acontece, mas eu me lembro quando eu era jovem, eu sabia que se tivesse um guarda na rua, ele ia olhar para mim e implicar comigo, e com mais nenhum velho, entendeu? Quando eu era jovem. Porque eles não gostam, a autoridade não gosta do adolescente. O adolescente é aquele que faz bagunça, então se você estiver num ônibus, tiver adolescente pobre então, coitado, né? E você sabe que isso é um estigma completamente autocentrado na nossa compreensão, porque se você vai para uma escola hoje, você vê uma pluralidade de adolescentes. Eu falo em adolescentes, falo em adolescências, porque, por exemplo, é possível você encontrar hoje no universo, em várias tribos, com vários perfis, com vários movimentos, com várias pegadas. E a gente ainda acha, né? A gente ainda estigmatizou, categorizou, colocou lá centrado o adolescente como rebelde, aquele que vai transgredir, aquele que vai me provocar. E muitas vezes é só aquele que quer que eu o acolha, que eu o abrace, que eu ame, que eu troque com ele, que eu escute, que eu entenda a opinião dele, que eu ache que a opinião dele tem valor, a opinião dela tem valor. Então, assim, o que eu percebo é que o sofrimento é muito provocado pela exclusão. O sofrimento é muito provocado pelo não acolhimento. O sofrimento é muito provocado pela estigmatização. Então, acho que é mais do que na hora da gente olhar o que é que está acontecendo. Quer dizer, o que está acontecendo com essa prevalência
de adolescentes que têm comportamento suicida? O que está acontecendo com essa prevalência de adolescentes que demonstram sintomas de depressão? O que está acontecendo com um número grande, por exemplo, de crianças que se automutilam? Crianças pequenas, com anorexia, bulimia, síndrome do pânico, questões psicológicas e psiquiátricas que são, no meu modo de entender, só uma forma de eu dizer assim, eu quero que você sente para conversar comigo, para me entender e para eu te dizer como é que eu fico nessa situação de um planeta, digamos assim, né, que me provoca e que eu também provoco, porque eu acho que quando eu falo em geração do quarto, eu não falo só na adolescente, nem no adolescente, nem na criança. Eu falo na gente também. A gente também está dentro do quarto. Se a gente parar para pensar, outro dia eu fui num restaurante em Recife e fiquei observando o comportamento das famílias que chegavam. E uma coisa que, isso não é novidade, mas que me chamou muita atenção, era que havia pouca conversa, ou conversa quase nenhuma, mas havia um centramento no smartphone. Havia um centramento, por exemplo, chegava um adulto, estava lá, o outro adulto lá, a criança também, o adolescente também, e todos pertenciam ao mesmo núcleo familiar. Ou seja, ali não tem conversa, ali não tem troca, ali não tem divergência, ali não tem o que eu penso, o que eu sinto, ali tem uma espécie também de isolamento do adulto. Então, esse adulto também está dentro do quarto. Ele também... Também está dentro do quarto. É aquele negócio, né? A gente fala muito isso quando a gente fala de violência doméstica, que a gente diz que todo homem que agride uma mulher é um homem que apanhou. Ele foi uma criança que foi batida, que foi muito violentada. Agora, deixa eu falar um pouquinho dos teus livros. Você tem um livro que foi Prêmio Jabuti, é esse, não é? Ele foi finalista do Jabuti em 2014. Que é o Emílio. Emílio, quando se nasce com o vulcão ao lado. Todo mundo nasce com o vulcão do lado? Não? Eu acho que sim. Eu acho que todo mundo nasce com o vulcão ao lado. Só que no caso dele, ele nasceu num lugar em que não podia se nascer com o vulcão ao lado. Então, diante dessa situação, ele tomou uma decisão, engoliu o vulcão. Ele é juvenil. Ele é juvenil. Ele tomou uma decisão, engoliu o vulcão. Só que chegou num determinado momento da vida dele que se ele mantivesse o vulcão dentro dele, o vulcão iria queimá-lo. Então ele teve que colocar o vulcão para fora, mas colocar o vulcão para fora significava queimar os outros, pelo menos, e ser perseguido. Gente, então, que maravilha! Não é eu quero dirigir esse livro. Posso fazer uma peça do seu livro? Não, e esse livro eu queria que você falasse também. Esse livro é o Antônio. Ele é um livro que eu amo muito. Ele conta a história de um garoto que é vítima de abusamento sexual. Difícil tratar disso em muito. Eu acho que eu consegui com esse livro me colocar um pouco no lugar da criança e tentar viver esse momento de empatia. Esse é um livro que me deixa muito feliz. Então, assim, são 2 livros que... São seus filhos queridos. Eu tenho vários livros, mas esses livros, assim, me chamaram sempre muita atenção porque eles trazem um pouco do que eu penso, do que eu sinto, né? E também, a minha literatura como um todo é o meu projeto de vida quando eu pesquiso sobre criança e adolescente que sofre. É muito bom. Porque todas as minhas personagens passam por situações de sofrimento. Então, que bom que você consegue pôr em livro isso. Isso ajuda muitas pessoas. É verdade que vocês se conheceram trabalhando juntos? Foi. Sim, sim. Ela fazia Eu Te Amo. Eu fazia o Eu Te Amo. E eu fazia divulgação, assessoria de imprensa. Uma peça do Jabor. Isso. E chamei ele para ser assessor. E viramos sócios, melhores amigos, companheiros, irmãos. 2009, 2010. 2010, E somos muito... 8 anos, 9 anos. E somos muito, muito, muito amigos muito mesmo. Próximos, muito próximos. Pois é, aí conta... Você falou, ele fala como se não fosse bom ser próximo. Não, porque é gato e rato aqui, a gente vê. No caso, eu sou a gata, ele é o rato, tá? Isso é verdade. Não, a gente conhece bom, isso. Quem tiver irmão aqui é tipo isso, exatamente. Mas foi trabalhando com uma coisa que não tinha nada a ver, né? Assim, teatro, enfim, nossas profissões, né? As nossas ela profissões. Na sua profissão, você cada um na sua profissão, Não, mas hoje a gente produz junto também. A gente produziu junto cenas de um casamento do Bergman. A gente tem uma empresa juntos para tem toda uma produzir história teatro. fora das aulas.
E foi. Aí conta a história do Degas, que é muito interessante. Aí o pessoal da ONG Terra Nova entrou em contato com o Fábio, perguntando a ideia de Eles precisavam de uma atriz Terra Nova se dedica Instituto Terra Nova, isso. A gente trabalha, eles que têm o link com o Degas, a gente trabalha para a ONG dentro do Degas. A crianças que estão internadas jovens, no Degas? Isso, exato. Exatamente. Exatamente. E aí, perguntando a indicação de algum professor, uma professora, aí o Fábio perguntou se eu queria. Eu achei um pouco... Eu achei a ideia o máximo na hora. Eu falei assim, gente, é um universo que me encanta, assim, que é do submundo, que é de você estar fora da marginalidade, de você estar fora de uma sociedade que a gente vive, né, do dia a dia. Então, isso já de cara eu já achei o máximo. Eu falei assim, Juliana, faz, vai. Eu achei... Vai, é o máximo, vai ser legal. Eu levei um susto, eu achei uma cara de não pertenço a esse ambiente, achei tudo... Minha mãe, coitada, ficou desesperada. Apavorada. Pois é. Mas aí eu fui... Você tem uma filha? Tenho uma filha. Ela ficou apavorada? Ficou também. Mas aí eu fui vendo melhor, eu conversei com o Cícero Nogueira e Ana Paula Degani, que são os que comandam isso. Fui conhecer o Degas e fui tirando os mistérios, né? Porque no fundo... existe uma... Não, parabéns, Juliana. Você poderia ter dito um sonoro não, tô com medo. E você não, parabéns para ele também, porque na verdade é tudo junto. Tá. Né? E aí fomos conhecer os lugares, aí eles viram que eu estava receoso, que é natural, a gente dá aula realmente dentro de um presídio, só para meninos. Não chama presídio, né? Não, pois não pode falar presídio. Eu só falei, na verdade, mas isso aí as pessoas não entendem que realmente eles estão em sistema... Né? A gente chama alojamento. Eles estão em sistema de internato total, eles não voltam para casa, estão presos mesmo. De 12 a 18 anos. São jovens de 12 a 18 anos. Que não podem sair, né? Não podem sair. Quer dizer, pior do que o internato. O internato também é um horror, porque a gente também não pode sair de internato, mas enfim... Mas a gente descobriu que, na verdade, jovem, adolescente, esteja internado ou não, é muito parecido, não tem muita diferença. A forma como você trata, e é mesmo, você chega lá, tem uma história ótima, a gente dando aula da história da faca. Aí, no meio da aula, um aluno pegou, abriu um armário e puxou uma faca deste tamanho. Uma faca de cortar carne, uma faca enorme. Na mesma hora, assim, menino, deixa essa faca aí. A Juliana também pegou a faca, deixa aí. Aí me deu um clique, eu falei, eu tô num lugar que realmente não é legal ter uma faca, não dá. Aí eu peguei a faca e entreguei pro agente. Mas uma faca dentro de o que a faca estava fazendo ali? Pois é, ninguém soube dela. Estava lá. Só que assim, a nossa reação foi tão natural. E a dos meninos também. Eles não usaram aquela faca tem uma faca aqui. Né? Não pensaram em nenhum momento, vamos fazer agora um motim, alguma coisa, que é o medo que a gente tem. Só que esse medo que a gente tem, ele empurra cada vez eles mais para a marginalidade. Exatamente, isso só piora, porque volta pra gente. Não adianta a gente achar que tá varrendo, porque não vai varrer. Mas de fato, naquele ambiente, na nossa sala de aula, são adolescentes como qualquer outro. Realmente são. Você já tinha dado aula de teatro? Eu dei aula de teatro para criancinha, uma vez, com 4 anos de idade. E tinha gostado? Não me adaptei. Eu achei que ser mãe era o suficiente para gostar de dar aula. Não é, são coisas completamente diferentes. E aí não me adaptei em dar aula para criança pequena e aí surgiu essa oportunidade. Então é a primeira vez que eu estou dando aula de teatro. Tá gostando, quer dizer? Tô gostando. E é muito engraçado porque tem um menino que eu adoro lá que é um doce. Ele chega na aula, me pega no colo, me roda, me dá um beijo, no rosto. Um sorrisão. Mas ele matou um monte de gente. E eu realmente gosto dele. Então é uma... Dentro do meu cérebro mesmo, eu falo, como assim? Ele é tão doce, ele me abraça, ele me levanta no colo, mas ele tá lá porque ele matou 8 pessoas. O que aconteceu, né? Em que momento que ele é legal, ele é bacana. Em que momento que ele não foi, né? Acho que essa investigação é muito... Não, e como pode ser tão diferente? Como pode, na rua... Eu preciso muito indicar um filme para você, chama-se Human, de um suíço francês. Eu vou anotar, porque a gente tá sempre vendo é uma coisa filmes que ele fala, é um assassino que fala... que ele nunca sabia o que era amar. É uma coisa, eu vou mostrar para vocês. E aí tem um outro, por exemplo, que ele estava falando uma coisa, eu morri de rir com o que ele falou assim, professora, esse rosto que te faz rir também faz muita gente chorar. Então são umas frases assim, entendeu? Gente, mas isso é eu já ouvi demais, assim, matar vicia, professora. E na sala de aula são meninos doces. Eles não me ameaçam em nada naquele momento. Quantas Realmente eu não me sinto ameaçada. Vocês vão juntos? Juntos, sempre. Tá. 2 vezes por semana.
2 vezes por semana. 2 vezes por semana, 4 horas cada dia. Caramba, parabéns, vocês estão trabalhando muito. Gente. Eu fui uma vez sozinha, que ele não podia ir. Foi difícil, mas não pelos meninos. Foi difícil porque são muitos meninos no ambiente e sozinha é difícil controlar. Não por estarem presos, porque são 12 meninos no ambiente que uma pessoa só... Seriam 12 meninos na sua casa, seria um inferno. Só que os meninos que estão... Mais ou menos, porque os meninos que estão na minha casa, de manhã eles podem ter ido jogar futebol, jogar vôlei. Os que estão lá, não. Eles estão presos. Eles têm uma janela para olhar. Então, quando eles descem, eles estão explodindo de alojamento e aí descem para sócio. São 2 universos diferentes. O alojamento, que aí tem a equipe do alojamento, que a gente não tem contato, que são os carcereiros, quem trabalha lá, e a socioeducação. Os agentes. E embaixo... Não, porque a gente tem contato com os agentes também. Carcereiro, tá ótimo. A gente tem contato com os agentes que ficam embaixo, porque sobe uma escada e chega nos alojamentos. E que é um universo completamente diferente. Atividade física, ou seja, adolescente que precisa ter atividade física de 8 da manhã às 8 da noite, porque senão enlouquece eles. Desculpa, mas é tudo que eu digo. Olha, não tem como você ter, por exemplo, adolescentes saudáveis sem atividade física. Não tem como. Então você tem aí... Nem adultos saudáveis. Esses depoimentos de vocês são assim, fantásticos, porque você está dizendo em outras palavras... Além do que você tem uma sexualidade muito forte na adolescência. E você estava falando... está com gente internado, só meninos. Não, ele estava falando uma coisa acho que o grande problema é porque a gente não olha para o indivíduo, a gente olha para um todo. Se a gente parasse e olhasse um por um, você entenderia o problema de cada um e você direciona. Porque a maioria está ali, não precisava estar internado. Ou numa clínica de reabilitação para drogado. Exatamente. Enfim, para outras... Não é uma questão só de segurança, é de saúde. Exato, ou melhor, é muito mais uma questão de saúde do que de segurança, eu acho. É mesmo. E tem uma coisa que vocês falaram que eu queria assim, chamar a atenção, é o fato de que ali são adolescentes que amam e adolescentes que odeiam, como eu também amo e como eu também odeio. Como qualquer outro. Quer dizer, da potencialidade da condição humana. O ruim é você tentar pegar uma característica de um humano e torná-lo humano. Quer dizer, você pega um fragmento dele, mas se você olhá-lo como um todo, você vai ver que são meninos, né? E o teatro dá uma possibilidade muito legal. A que idade vocês têm? Da minha vida? São de que idade? Eu? Minha idade? Não, de 12 a 18. De 12 a 18. Aquela que gaguejou, né? Pois idade? 25. Qual que você quer que eu tenha? Não, está perguntando realmente a idade deles. De 12 a 18, só meninos. Ainda tem a questão das facções, que não podem ser juntadas. É tudo muito delicado. Mas o teatro é muito legal nesse sentido. Muito. O que vocês resolveram montar? Capitães da Areia. Capitães da Areia. A nossa base é o Teatro do Oprimido, do Augusto Boal. Os nossos exercícios são a partir do Teatro do Oprimido. E o que a gente montou é o Capitães da Areia. Que o Roberto Bom Tempo, até agradecer ele, adaptou para o teatro. Obrigado, Bom Tempo. Só que a gente filmou. E não porque eles não têm... Possibilidade de plateia. Não, eles não têm... Não é vergonha mesmo. Não, eles não têm como decorar um texto. São jovens que eu ando lendo muito sobre o que se chama de desenvolvimento cognitivo, que é o estímulo, na verdade, né? Eles não tiveram isso. Então, se eu chegar para você e falar assim, eu vou te dar um tema, você descobriu que sua filha está grávida, desenvolve. Você vai desenvolver, mesmo nunca tendo feito teatro na vida. Eles não conseguem desenvolver. Porque eles não têm não é nem cultura, eles não têm estímulo. Não, no meio. Berço, você fala uma bolsa, se a gente fala para você bolsa, vamos brincar de mímica. A bolsa você faz assim, para eles a bolsa é assim. Bolsa é roubar. É você pegar a bolsa. Qualquer tipo de mímica, qualquer coisa tem arma, tem tiro, tudo. E normal. Normal, assim, é o meio deles. É o meio deles. Está aprendendo tanto. Muito. E eles devem estar adorando vocês. Eles gostam. Eles se divertem. Eles se divertem. Eles estavam precisando tanto. Aí tinha que ter mais iniciativas dessas. Parabéns a vocês. E o teatro é muito legal para fazer isso, né? Porque o teatro dá a possibilidade de conversar. Porque na nossa aula, ninguém sai ali consertando um ar-condicionado. Enfim, né? A ONG tem outras aulas também dentro desse projeto. Qual é o nome da ONG para o pessoal entrar em contato? Instituto Terra Nova. Maravilha. E tem aula de eletricista, pintura predial, tem outras coisas não só ligadas à arte também. Legal. Muito bom, muito bom. Mas eu acho que o legal mesmo é o teatro. Adoramos. Parabéns. Intervalo um minutinho só.
O pessoal ficou impressionado, né, com o projeto. E o Marcelo de Salvador, ele tá parabenizando vocês e ele diz que ele te acompanha desde o início na TV, acompanha sua carreira. Obrigada, Ela começou Marcelo. malhando, continua. Não, eu comecei antes de Malhação. Você começou no Gato Comeu, eu comecei na Gata Comeu em 1910. 11 aninhos, tadinha. Exatamente. E o Paulo de Mesquita, ele faz uma pergunta. Ele pergunta se os alunos são dedicados durante as aulas. É impressionante ver o desenvolvimento deles do início, como eles chegam se revoltar, não revoltados, mas não conhecem, né? Jogam ele lá embaixo e falam, agora você vai ter uma aula de teatro. Meu Deus. Meu Deus, o que é isso, né? E ver a evolução deles é impressionante, né? São dedicados. E tem uma pro Hugo Ferreira, da Yara Faria. Ela diz que ela, como professora de periferia, ela vê muito sofrimento provocado por muitos pais que se separam e transformam as crianças em ex-filhos. Os pais vão para uma nova relação e esquecem dos filhos. Ela fez um comentário. Você tem algo Eu concordo plenamente com ela. Eu tenho visto também muito isso. Eu começo uma nova relação e o filho que veio da relação anterior, ele é colocado em segunda ordem, em segundo campo, ele é secundarizado. A prioridade passa a ser a minha relação nova. Acho que o que ela diz tem muito fundamento. Olha só, queria parabenizar os convidados de hoje, que estão muito coloridos. Nossa, eu não ganhei parabéns, então. Eu tô fora desse parabéns. Poxa vida. Juliana, um parabéns especial para você que tem. Ela quis se diferenciar. E a sua primeira turma está se formando amanhã. Amanhã, 10 da manhã. Se forma amanhã. Muito bom. Júlia, agora você vai ter que se virar. Porque depois desse teatro aí... Olha, Cacá foi minha professora. Somos próximas até hoje. Adoro ela. Cacá, te amo. Gente, vocês não adoram a Cacá se chamar Maria Clara Machado Mortê? Ela é minha. Adoro. Eu falo isso pra ela, eu falo, a minha Maria Clara é você. Maria Clara Porque a Maria Clara, eu era muito pequenininha, não tive contato muito direto. Então é bonito, porque a minha Maria Clara é ela. É ela. É. Muito bom. Mas aí, adorei essa história que eu não sabia, que o Camaleão, que eu achava que todo mundo conhecia, que todo mundo já tinha visto, nunca foi montado. Não, essa peça a Clara escreveu para um amigo dela em 76. O Germano Filho, o Germano um ator Filho. muito conhecido. Exatamente. E Germano queria fazer uma peça de qualquer maneira, Clara escreveu essa peça e eles montaram muito poucamente, assim, acho que ficaram pouquíssimo. E Clara nunca mais montou. Uma peça que ela deixou sempre meio na gaveta. E então agora minha Cacá quis pegar a peça e é uma estreia no tablado dessa peça. Que legal. É uma peça incrível para criança pequenininha, a partir de 2 anos até os 11 mais ou menos. E tem como centralidade o vilão, né, que é o Camaleão Alface, que é um personagem da Clara que acompanha várias histórias. E ele é meio bobo, né? Ele é bobíssimo, ele é um trapalhão, ele é um Chaplin, ele é um... E quem faz é o Fernando Caruso nessa montagem. Ele divide com o Eduardo Rios. Ficam os dois fazendo, eles ficam se revezando. Eles ficam se revezando. E estão muito engraçados. Super. A peça é uma delícia, porque ela é um humor muito primário. Qual é a história? Então, vamos lá. É a história do Camaleão Alface, que é um vilão, que quer roubar as batatas mágicas do vovô Felício. Só que o vovô Felício tem 2 netos e um cachorro. Que descobrem tudo. Spoiler. Que descobrem que o camaleão tá vindo para roubar. Então criam toda uma situação para poder pegar o camaleão. E aí o final... É surpreendente. Conta. E a história e a peça tá fresca, viva. A peça tá fresquíssima, a gente estreou, tem mais ou menos... Gente, é de 76, vocês nem eram nascidos, tem ninguém aqui. Eu era assim, tá? E é uma peça super fresca, super. E a gente já vai fazer 2 meses no tablado. E sábado e domingo às 5 horas. E, enfim, e isso que você estava falando, né, do teatro sobre criança. Eu acho que o teatro ele tem essa potência de você poder observar. Muito. A criança poder observar em histórias infantis, e no seu livro também, possibilidade de existência, de criação, de escape. Sim. Fabulação. Então, eu acho que o teatro infantil, para mim, que sou atriz, é um lugar de semente, sabe? De você conseguir construir um novo olhar para uma criança que talvez esteja muito sozinha.
E me diz uma coisa, as crianças choram de rir? Elas choram gostam? De rir, gostam muito. As crianças pequenas? Pequenininhas, 2 anos. Porque a maioria das peças da Clara, 4, né, o Pluft, você tem que entender ali um negócio. E essa não, porque tem o cachorro que interage com a plateia. E as crianças de 2 aninhos ficam assim, bobas. Nunca vi isso em peça de Clara. E olha que, imagina, eu tô no tablado há 18 anos. Eu entrei lá com 10, 12. É uma delícia, então. Você acha que é uma peça que vai ficar muito tempo em cartaz agora que já começou? A gente nunca sabe exatamente quanto tempo. O tablado tem essa característica, né? Você vai pro tablado sem saber que peça que tá levando. Sabendo que tem uma peça lá, sempre. Tipo assim, tô com o filho, leva pro tablado, porque você sabe que... Mas teatro hoje em dia é resistência, né? Muito. Então... Não, e essa peça especificamente foi uma peça que a gente fez sem patrocínio nenhum. A gente estava até conversando com o Pedro Sayad, que foi o diretor de arte e tudo, que a gente fez assim, pegando coisas do acervo, pedindo para a produtora. Eu tô uma ensaiando, peça criada com muito amor, eu sabe? Eu tô ensaiando Você infantil. Tá ensaiando eu tô ensaiando Lago dos Cisnes. Você vai dançar. Pois é. Esse ano realmente está sendo um ano de muitas novidades na minha vida. A direção do Alexandre Lino, tem pouquíssimo texto, é praticamente dança... música, não. Não, não. É isso. Ponta, não balé tem. De ponta, não? Vou fazer ponta. Nunca fiz na minha vida, hoje eu fiz minha primeira aula de balé. Juliana, que linda, quero ver isso. Não, e é uma experiência ousada. Da peça da Júlia, passa. Pra gente dar uma olhadinha como é que tá. Pode passar, Daniel, por favor. Escuta aqui, seu maneco cara de cutia. Você pensa que pode comigo, mas está muito enganado. Essas batatas serão minhas ou eu não me chamo Camaleão Alface Batata de Almeida. Chega de conversa que meu avô já chamou a polícia e você vai mesmo plantar batatas na prisão. Camaleão Alface, seu malfeitor sacripanta, destruidor de alegrias, capanga do diabo, secretário de Satanás. E quem é esse elemento aqui? Secretário do secretário de Satanás. Aqui é tudo muito organizado. Pois vai tudo pra prisão. Vamos, maneco. Vamos à cidade buscar a polícia. Gaspar e Lúcia, vocês ficam vigiando. Boa sorte. Pode deixar conosco. Daqui esses dois não arredam o pé. Estão grudadinhos no chão. Não. Isso aí. Olha só. Muito legal, bom. parabéns. Parabéns, muito legal. Então tá, repete aí, é sábado e domingo. Sábado e domingo, às 5 horas, no tablado, na Linneu de Paula Machado. Muito Lagoa, Jardim Botânico. Então tá, a gente tá com mais uns 3 ou 4 minutos, a gente pode falar mais de crianças. Posso falar do meu infantil que vai estrear? Então, rapidinho. Aproveita, não precisa nem ser rápido, tá bom? Tá, então estreia dia 21 de julho no Imperator. Ficamos 3 semanas lá, depois seguimos. Quem quiser mais informações, vê lá no Instagram. Qual é o infantil? Você escreveu? Não, tem tempo. Não, Lago dos Cisnes, né? É infantil. É infantil. Embora seja um infantil hardcore, mas é infantil. Não, mas é uma boa ideia. Quer dizer, você vai explicar o que é o balé para crianças que não entendem bem aquela coisa toda. A gente está propondo uma experiência para as crianças e, a partir dali, elas vão entender o que elas quiserem. É isso. É lindo, é mágico, é poético. Mas não está mastigadinho, não. Não é tradicional, não tem aquele texto no começo, meio e fim, não. Ai, que interessante. A gente está propondo uma viagem para as crianças. Uma performance muito bom. Dia 21, você falou? 21 de julho, no Imperator. Maravilha. Camila, você não quer passar perguntas e comentários? Porque Quero, parece que a gente então, não tem vai vários conseguir. aqui, eu já estava ansiosa para perguntar. O Maurício Ferreira, ele pergunta para o Hugo o que ele acha a respeito da mudança da lei para condenar com mais rigores os menores, os jovens infratores. Acho que a gente já tem condenação demais. Pois é. Essa turma não precisa de condenação, não. Precisa de apoio, precisa de amorosidade, de cuidado, precisa de espaços onde elas possam falar. Acho que essa história de condenar, ela não chega. Isso, olha, punir, condenar, não deu certo. Então, eu acho que a gente tem que pensar em alternativas, em espaços. Eu acho que as artes, os esportes devem ser colocados de forma muito consistente nas escolas, e isso é que é o caminho. Eu acho que o teatro, a dança, a literatura, as pinturas, não existe isso, né? De manhã, faz essas coisas de sou completamente desfavorável a isso. Tem uma pergunta aqui do Marco Pinho, ele diz que ele é educador, e arte educador, e ele concorda plenamente com você, mas ele pergunta, ele concorda com você na parte que você falava sobre o isolamento nas casas e a ausência de escutar o próximo. E ele pergunta o que fazer nesses casos. Eu acho que uma coisa legal para a gente fazer é tentar olhar os sinais que são dados, né?
Por exemplo, na medida em que eu começo a perceber que as coisas não estão legais dentro da minha casa, quando eu sou adulto, eu acho que é uma hora da gente sentar e conversar. E sentar e conversar não significa vou chamar a Vera para uma conversa. Não é discutir, não é uma DR, né? Pelo amor de Deus. É uma troca no cotidiano, é dar mais atenção, é viver mais a qualidade de vida, é tentar experimentar essa coisa que é muito boa, que é o espaço de conviver com quem não é igual a gente. Ou Você seja, sabe que quando eu tinha filho pequeno, eu dizia que esses momentos eram atenção exclusiva. Ou seja, dar uma focada na pessoa que está precisando. Exato. Atenção exclusiva. E na nossa aula, eu acho que o que eles mais se surpreenderam é que no fim da aula a gente pergunta, o que vocês acharam? Eu acho que poucas pessoas fazem essa pergunta para eles. Qual é a sua opinião? É diálogo, né? O que vocês acham? Entendeu? E é tão bobo isso, tão nada demais, né? Isso. Eles não sabem nem o que dizer o que eles acharam, porque pouco importa, né? O que eles acham, no fundo, infelizmente. Ninguém nunca se importou. Então, estão lá duas pessoas amorosas, carinhosas, perguntando como foi a aula hoje para você, entendeu? Né? Mais uma pergunta. E aí a Vivian, ela pergunta qual a parcela de culpa das redes sociais no sofrimento dos jovens nos dias de hoje? Eu não vou deixar essa pergunta, porque eu tenho que ir embora. E essa pergunta vai responder 7 minutos e meio. Depois dele falou da gente, olha só, ficou todo mundo culpado. Eu acho que eu não quis colocar a culpa em ninguém. Obrigada, Aline. Obrigada. Obrigada. Amanhã a gente volta, 5h30.